Galera, nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, mano. E eu não sei se isso te empolga, mas deveria te empolgar. E eu vou dar o porquê que isso deveria te empolgar. A Bíblia diz que desde o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, depois de 40 dias, foi se assentar à destra do Pai, à direita do Pai. A Bíblia diz que se iniciou um tempo aqui na terra, que a Bíblia chama de os últimos dias. Paulo escreveu no livro de Romanos sobre os últimos dias. Paulo escreve aos gentios de Roma: desperte do sono porque a hora é chegada. João escreve, na primeira carta que ele escreve, 1 João, ele escreve também sobre os últimos dias. Ele diz: ei, a hora é chegada, o tempo é chegado. Paulo e João escreveram isso há mais de 2.000 anos atrás. O que eles escreveriam nesses dias? Se Paulo e João escreveram isso há mais de 2.000 anos atrás, eu acredito que nesses dias, Paulo e João iriam escrever isso em caixa alta e com repetição. Ei, nós estamos nos últimos dias. Isso não deve te causar medo, isso não deve te causar temor, isso deve te causar alegria, somente isso. Estamos alegres porque Jesus está voltando. Isso muda muita coisa dentro de você. Vou dar um exemplo. Desde a primeira vez que eu fiquei internado no hospital, com 12 anos de idade, com pneumonia, eu fiquei lá 5 dias internado, na verdade 4 para 5 dias, eu vi pessoas sofrendo muito no hospital, eu fiquei na UTI, eu vi pessoas morrerem, eu vi pessoas quase morrerem, eu vi pessoas sofrendo. Eu lembro que quando eu saí desse hospital, eu saí com medo de morrer. Eu lembro que um ano depois eu voltei com pneumonia de novo para o hospital, e eu vi mais pessoas morrendo, mais pessoas sofrendo, e o meu medo de morrer se intensificou. Aumentou o medo da morte dentro de mim. Com 15 anos de idade, já nas drogas, desviado, afastado de Jesus. Com 15 anos de idade, tive minha primeira overdose. Fiquei 6 dias, derrame no pulmão. Nos 6 dias que eu fiquei internado na UTI, vi mais pessoas morrendo, vi mais pessoas sofrendo. Saí do hospital com mais medo de morrer. Com 16 anos de idade, a última overdose, a segunda e última, mais séria ainda, 27 dias internado. Vi muita gente morrer, muita gente quase morrer e muita gente sofrendo. O meu medo de morrer só foi crescendo. Com 17 anos fui diagnosticado então com síndrome do pânico, crise de ansiedade. Eu já tomava 2 remédios por conta da ansiedade que eu tinha, mas eu não tinha um pânico. Então, pela ansiedade, eu já tomava 2 remédios. Quando eu fui diagnosticado com crise de pânico, ou melhor, com síndrome do pânico, comecei a tomar mais remédio controlado ainda. Porque eu tinha muito medo de morrer. E eu era muito inseguro com tudo. Eu achava que tudo ia dar errado. Me converti com 17 para 18 anos, tive um encontro com o Senhor. Desde o dia em que eu tive um encontro com o Senhor no meu quarto, dia 17 de dezembro de 2015, até esse dia, o Espírito Santo está retirando de mim, cada vez mais, os meus olhos dessa terra. E Ele está colocando mais e mais os meus olhos na eternidade. Todos os dias, nesse ano todo, todos os dias o Espírito Santo, quando eu acordo, Ele me diz, e Ele me lembra: você não é daqui, não se preocupe. Você não é daqui, sua casa não é aqui, sua casa é o céu. Você é muito eterno para se preocupar com coisas terrenas. E isso, mano, mudou minha vida. Larguei 4 remédios controlados, sem psicólogo, sem desmame, sem psiquiatra. Não recomendo, se Deus não te falar para você fazer isso. Mas eu larguei 4. Socian, Citalopram, Depakote e Rivotril. 2 tarjas pretas. Larguei como? Revelação da eternidade. Não sou daqui. Isso foi tão real em mim. Eu sou evangelista, eu amo pregar para neguinho na rua, eu amo falar com doidão, eu amo sentar com eles, eu amo trocar ideia, eu amo conversar com neguinho chapado, com olho baixinho, eu amo sentar com esses caras em festa, eu amo entrar em rave. Então eu já sou meio assim, né? Quando eu tive a revelação da eternidade, o que eu tatuei? Tatuei o ET. Não sou daqui. João, você tatuou ET, velho? O que tem a ver? ET é extraterrestre, não é dessa terra, é de outra terra. Eu sou de outra terra. E eu tatuei para me conectar com ninguém, porque todo mundo pergunta da tatuagem e é tudo que eu preciso para evangelizar. Porque só dele perguntar eu já solto. Eu acredito em ET, aí ele já ri. Eu sou um ET, ri 2 vezes mais. Pronto, ele já me achou um cara legal e bobão. Mas é tudo que eu preciso. Aí eu já solto. Eu sou um ET. Como assim? Eu não sou daqui.
Hã? Sim, eu não sou daqui não. Eu sou do céu. Hã? Sim, mano, eu sou eterno. Eu não tenho medo da morte. A morte que me teme. Eu vou ressuscitar quando eu morrer. Jesus vai me ressuscitar. Eu começo. Então, mano, a revelação da eternidade, ela tira os seus olhos daqui. Quanto mais você fixar os olhos aqui nesse mundo, mais você vai se preocupar. Deixa eu te falar, você é eterno. Não tema a morte que tem que te temer, sabe por quê? Porque você, a partir do momento que você entrega sua vida a Jesus, você vai ressuscitar junto com Cristo. Amém? Você é eterno, mano. E sua eternidade é o céu. E todas as vezes que eu penso na eternidade, eu ligo a eternidade a um homem chamado Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista de todos os tempos. Esse homem ganhou mais almas para Jesus do que toda a igreja primitiva junto. Ele ganhou 252 milhões de pessoas para Jesus. Ele foi o primeiro cristão a pisar na Coreia do Norte, China e União Soviética, no auge do comunismo, no auge do extremo comunismo. Ele pisou lá para pregar o evangelho. E ele não foi assassinado, pelo contrário, na União Soviética, ele botou 7 mil soldados de joelhos para cantarem, porque ele vive, posso crer no amanhã. Quem foi esse homem, João? O maior evangelista de todos os tempos, norte-americano. João, por que você liga a eternidade a ele? Billy Graham, todos os dias, antes de sair da sua casa para pregar o evangelho, em uma nação onde era proibida a mensagem do evangelho, ou seja, todas as vezes que ele ia pregar em um lugar onde ele corria risco de morrer, ele acordava os seus 3 filhos, dentre eles Franklin Graham, seu mais velho, seu sucessor, seu filho e suas 2 filhas. Ele olhava no olho e ele dizia bem assim: ei, papai está indo pregar e papai pode não voltar. Se papai não voltar, se papai morrer pregando, eu não quero que vocês fiquem tristes pela minha morte. Aí Franklin, com 11 anos, perguntou na Carolina do Sul: por que, pai, em sua casa? E ele estava no jardim. Eles estavam no jardim de sua casa. Por que eu não devo ficar triste com a sua morte? Por quê? Billy Graham falou bem assim: Franklin, você pode chorar, mas não fique triste. Aí ele aponta assim para as montanhas, porque eles moravam no meio de 2 montanhas. Ele apontou assim. Ele disse bem assim: esse mundo aqui, essa casa aqui, está bagunçada. Você está vendo tudo que está acontecendo no mundo? Ele: sim, pai. Você vê as notícias, eu mostro para você. Ele: sim. Então essa casa aqui está bagunçada porque não é nossa. A nossa casa, que é a casa do pai, está no céu. E lá está organizada, prontinha para nós. Quando o papai morrer, ele vai para lá. E lá é muito melhor do que aqui. Então não fique triste, porque eu vou estar melhor do que todos que estiverem aqui. Tá bom, Franklin? Resultado disso? Pega lá e vê o enterro de Billy Graham, que passou na rede CNN. Foi noticiada, teve um alcance maior do que a final da Liga Europa de 2016. Você vai ver os 3 filhos de Billy Graham passar em frente ao seu caixão, botar a mão em cima, soltarem o ar, inspirarem assim, puxar o ar e com um sorriso no rosto, soltarem o ar. E eles falaram uma palavra que eu não consegui traduzir, ninguém sabe o que eles falaram, mas resumindo, eles nem choraram a morte do pai. Por quê, João? Se explica aí. Eu vou estar melhor do que vocês. A principal pregação de Billy Graham era a eternidade. Então, João, quem foi Billy Graham? Billy Graham foi o cara que sentou com a Rainha Elizabeth nos Estados Unidos. A Rainha Elizabeth sentou com o Billy Graham em 1949, olhou para Billy Graham e falou: Billy Graham, me ensina a governar melhor o meu reino. Eu sei que você é um homem sábio, você tem alcançado nações, você tem pregado o evangelho. E a Elizabeth, ela cria no cristianismo, ela era cristã. Ela então pergunta para Billy Graham, você está se tornando o maior evangelista de todos os tempos, e eu preciso de conselhos, de sabedoria para administrar bem o meu reino, que é o Reino Unido. Billy Graham então passa com menos de 50 anos de idade, ele passa menos de 40 anos de idade, ele passa instruções para aquela rainha, a Rainha Elizabeth. Billy Graham foi o cara que sentou com Mahatma Gandhi, o cara que é o maior simbolismo do mundo oriental, o indiano que teve milhões de seguidores sem redes sociais, o homem que ficou conhecido pela frase: eu amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, porque eles vivem de forma incoerente com o Cristo que pregam. Mahatma Gandhi, quando senta com o Billy Graham, ele olha para Billy Graham e ele diz: obrigado, Billy Graham. Billy Graham pergunta: por quê? Porque eu vou morrer feliz. Finalmente eu conheci aqui na terra um homem parecido com Cristo. Billy Graham.
Se você pesquisar, você vai ver que Mahatma Gandhi, ele foi o cara que jejuou. Se eu não me engano, eu esqueci de pesquisar, mas se eu não me engano, foram 37 dias que ele jejuou. 37 dias. Ele jejuou, e ele não era cristão, pela sua nação. Ele disse, se o Reino Unido não libertar o meu país e o meu povo, eu vou morrer de fome. Ele fica 37 dias sem comer. Sem ser cristão, ele jejuou pelo seu povo. Ele foi o maior simbolismo. Pessoas têm ele como Deus, porque ele fez muito pelo seu povo. E Deus, nesses últimos dias, Ele está levantando homens e mulheres para marcar uma geração. Homens e mulheres que vão dizer, eu vou abraçar minha causa, eu vou abraçar minha nação, eu vou abraçar minha cidade, eu vou abraçar meu colégio, eu vou abraçar minha faculdade. E eu vou ver minha escola, minha faculdade, as ruas, eu vou ver essas festas, pessoas conhecerem Jesus em todos esses lugares. Eu vou ver minha cidade transformada. Você faz parte disso, Deus te levanta para isso. Existe uma bomba dentro de você, mano. Você não tem ideia daquilo que você carrega no Senhor. João, sou muito novo. Todos esses homens foram levantados novos. Billy Graham, com 17 anos, ele pregou para uma árvore. Ninguém queria ouvir Billy Graham. Ele falou, então eu vou pregar para a árvore, para treinar, porque eu vou pregar para milhares. Essa é a convicção que Deus está derramando em nós também, mano. Você vai marcar uma geração no nome de Jesus. Seus amigos vão conhecer Jesus através de você. E nesses últimos dias, e quando eu falo dos últimos dias, eu me lembro do sermão escatológico de Jesus. Agora eu já vou caminhando para chegar em Mateus 4. Jesus, no seu sermão escatológico, onde ele fala dos últimos dias, em Mateus 24, ele começa a falar do que ia acontecer nesses últimos dias. Ele fala assim de algumas catástrofes, ele fala assim que o amor de muitos iria se esfriar, mas ele diz no versículo 14, uma parada que pode te deixar muito empolgado. Ele diz bem assim, nos últimos dias o evangelho vai ser pregado a todos os povos, nações e tribos. E então virá o fim. Jesus, ele não disse no versículo 14, ei, a igreja vai se corromper totalmente, então virá o fim. Não, ele disse, ei, nos últimos dias a igreja vai se mover de uma forma tão linda na pregação do evangelho, que todas as nações, todas as tribos, todas as línguas vão ouvir falar de mim. E então, depois disso vem o fim. Então vamos lá, o que antecede a volta de Jesus? Uma igreja, cristãos, adolescentes, jovens, adultos, homens e mulheres que vão pregar o evangelho como se fosse o último dia, para que todas as nações, todos os lugares, todas as escolas, todas as cidades, toda a Baixada Santista ouça falar de Jesus. Então, os últimos dias tem mais a ver com uma igreja gloriosa do que com o mundo corrompido. Porque mundo corrompido a gente tem desde 2000 anos atrás. O mundo não é corrompido de hoje. Se você pesquisar lá, ó, aqui eu tenho um professor de história com vocês. O mundo não é corrompido hoje. O mundo sempre foi corrompido. Sempre depois do pecado. Agora, nós nunca tivemos uma igreja gloriosa. Porque a igreja gloriosa é dos últimos dias. Então deixa eu te falar uma parada. Se empolgue. Se empolgue com os últimos dias. Se empolgue com esses dias, mano. Lá em Brasília a gente está vendo boates fecharem. O Alexandre fechou a boate dele, o Rocá, porque ele viu tanta gente se converter lá que ele se constrangeu. Ele falou, eu não posso deixar aberto um estabelecimento que está destruindo vidas. Cansei. Vou tornar minha boate agora uma hamburgueria. Foi isso que aconteceu lá em Águas Claras, mano. Isso está acontecendo, velho. Já imaginou boates fecharem? Isso não tem a ver com uma luta nossa. A gente não prega para fechar boate, a gente prega para a glória de Deus. Eu não prego nem para ganhar alma, a gente prega para que Deus seja glorificado. Agora, já pensou, mano, em dono de boate falar, cansei, tem tanta gente se convertendo aqui, eu cansei. Quem são vocês? Por que vocês vêm sempre aqui? É a pergunta que nos fizeram. Por que vocês vêm sempre aqui? Vocês não bebem, vocês não fumam, vocês não dançam, vocês ficam carregando pessoas em seus braços, em seus colos. Vocês abraçam pessoas, vocês carregam pessoas para Uber. Quem são vocês? Nós somos cristãos. Não aquele de televisão, mas cristãos, discípulos de Cristo. Talvez você foi ferido pela igreja. Viemos aqui com obras, pedir perdão e mostrar para você um pouco do que Jesus faria se estivesse vivo. Jesus estaria aqui nessa boate, amando as pessoas. Ele cansou, ele falou, desisto. Estou constrangido.
Não dá mais para mim. Essas pessoas estão dando PT, passando mal, adolescentes no estabelecimento que eu fundei. Muitos deles brigam com os pais por virem aqui. E vocês fazem isso? Eu cansei, eu fecho, eu vou abrir a hamburgueria. Nos últimos dias, isso vai acontecer naturalmente. Isso já está acontecendo. E Deus hoje está te chamando para você participar. Hoje o convite de Deus é: venha e faça parte disso. Venha e faça parte disso. E Deus não está perguntando para você: ei, quantas horas você ora? Para eu saber se você entra na parada ou não. Deus não está te perguntando quanto de Bíblia você tem na mente. Deus está perguntando: você crê? Abraão, de ti farei uma grande nação. Beleza, Deus, quantas horas de oração? Pergunta errada, Abraão. A pergunta que eu te faço é: crê? Sim, eu creio. Sai da terra então. Só isso? Sim. Sai da terra e vai para a terra que eu te enviar. Ok. Fé. Por isso que Abraão, pai na fé. Hoje Deus está te perguntando: você crê? Você quer participar? Você quer marcar uma geração? Você quer deixar um legado? Deixa eu te falar um negócio. Vocês, crianças, adolescentes, jovens e adultos, vocês têm uma vida para viver na terra. Faça dela valer a pena. Vocês têm duas escolhas aqui: ser mais um ou deixar um legado. Não sei qual a sua escolha. A minha é deixar legado. Hoje nós falamos de Billy Graham. Imagina o nome de Deus ser glorificado anos e anos depois da sua morte, pela forma que você viveu aqui na terra. Esse é um desejo que eu carrego, e tem que ser um desejo que você deve carregar. Então vamos lá. Nesses últimos dias, Deus está levantando homens e mulheres para a pregação do Evangelho. E hoje nós vamos dar uma lida e nós vamos compreender a vida do maior ganhador de almas da Bíblia, Pedro. Pedro é o discípulo na Bíblia que eu mais me identifico, isoladamente, e é o que eu mais admiro. Admiro Paulo, admiro João, mas admiro mais ainda a vida de Pedro. E você vai entender o porquê. Compreender a vida de Pedro me ajudou 4 anos atrás, me ajuda até hoje, mas principalmente 4 anos atrás, porque eu passei por uma barra aí, e compreender a vida de Pedro me ajudou muito. O relacionamento e o romance de Pedro com Jesus se inicia em Mateus capítulo 4, versículo 18. Jesus, depois de sair do batismo nas águas com João Batista, ele sai à procura de homens que iriam continuar o que ele iria começar. Jesus, então, depois de passar uma noite inteira orando, ele começa a procurar os homens que Deus tinha mostrado para ele. Jesus começa a andar, então, na beira do mar da Galileia. Diga mar, diga forte, diga mar da Galileia. Jesus, então, está andando ali no mar da Galileia, e ele vê um barco. Em cima do barco ele vê 4 homens: Pedro, Tiago, João e André. Pedro e André estavam juntos, um do lado do outro. Tiago e João estavam do lado um do outro. Então vamos lá, a gente tinha 2 grupos, o grupo de Pedro e André, e nós tínhamos o grupo de Tiago e João. Pedro e André estavam jogando as redes ao mar para pescar peixes, já Tiago e João estavam consertando as redes. A atitude dos dois era distintas, eram diferentes. Jesus, ele vê aqueles 4 homens com atitudes diferentes, e ele grita assim: primeiro, Pedro e André, olhem aqui para mim. Aí eles olham: preste atenção, hoje vocês estão pescando peixes, hoje vocês jogam as redes ao mar para pescar peixes, mas eu quero propor algo para vocês: larga tudo, deixa tudo, largue as redes e me siga. Vou tornar vocês 2 pescadores de almas, de homens. A Bíblia diz então que eles largam e eles começam a andar com Jesus. Ok, aí ele olha para Tiago e João e ele diz assim: ei, vocês estão consertando redes, largue tudo e me siga, ponto. Jesus não disse para Tiago e João: larga tudo e me siga, vou tornar vocês pescadores de homens. Por quê? Por que ele disse para Pedro e André e não disse para Tiago e João? Porque Pedro e André já tinham a vocação desde nascença de jogar rede ao mar para pescar peixes. Tiago e João não tinham a vocação para jogar rede ao mar para pescar peixes. A vocação deles era qual? Consertar redes. Jesus olha para aqueles que já tinham vocação que ele tinha dado, porque vocação quem dá é Deus, e ele diz assim: ei, venha,
agora vocês vão se tornar pescadores de homens. Eu vou contextualizar para o contexto adolescente jovem que está afastado de Jesus. Ei, adolescente jovem, eu vejo que você é uma grande influência, eu vejo que talvez você é um cara que promove festas aí na Baixada Santista, você é um cara que promove, sabe, festas em Brasília. A parada é a seguinte: que tal você largar tudo isso e se tornar promotor de uma festa que não é momentânea, mas eterna do céu? Eu vejo vocês aí em Santos, vocês já jogam redes ao mar, vocês já influenciam, sabe? Vocês têm vocação para jogar rede ao mar, vocês têm vocação em comunicação. Que tal agora vocês não comunicarem a mensagem carnal de vocês, mas comunicarem a mensagem eterna que está no meu coração? Vocês me compreendem? Então Deus chamou Pedro e André a partir da vocação que eles já tinham. Tiago e João fizeram o que da vida? E só um detalhe: Pedro e André foram os maiores evangelistas da Bíblia, junto com o Filipe. O que Deus falou que ia acontecer se eles largassem, aconteceu. Tiago e João, se você pesquisar, eles ganharam pouquíssimas almas para o Senhor. João, então eles foram menores do que Pedro e André? Não, porque menor e maior não é quem ganha menos ou mais almas para Jesus. Se tem o maior no reino dos céus, é o que serve, não o que ganha almas. Tiago e João fizeram o quê? O que eles já faziam antes? Consertavam redes. Redes fala do quê? Rede é o lugar onde o peixe é coletado e fica depois da coleta. Quando você ganha uma alma para Jesus, ele vai para onde? Quem foi João? O cara que escreveu a carta de conserto à igreja dos últimos dias. Deus viu ele consertando rede e só trocou o que ele iria consertar. Ao invés de rede, ele iria consertar agora a igreja do Senhor. Quem foi Tiago? Tiago, se você pegar as cartas de Pedro, Tiago e João, a carta é de boa, ele fala do amor. Se pecar, tem advogado. Você é tão amado, ele te ama tanto. É a carta do me ama ele. Aí chega Pedro e ele diz bem assim: sujeitai-vos às vossas autoridades. De boa, né? Aí chega Tiago bem assim: e aí, crentaiada? Vocês são crentes, né? Legal. Mas a parada é o seguinte: Satanás também. Me mostra as obras aí que eu vou mostrar. Vocês são crentes mesmo, bora? Quem é Tiago então? O cara do conserto da igreja, mano. Tiago e João consertaram a igreja, porque eles já tinham uma vocação para isso. Talvez você está aqui e você no mundão, olha isso vai esclarecer muita coisa. Talvez você na época de vida louca, ou talvez você está na vida louca e você é amado como eu por Deus, e Deus hoje vai te trazer de volta. Talvez você lá na vida louca, você era o cara em linha de frente, você era o cara que jogava rede ao mar, você era o cara que chegava junto, você era o cara que talvez, você era o cara que mais, sabe, levava neguinho para fumar um. Deus te viu e falou: vou trazer ele aqui para mim, e ele vai trazer muitas almas para mim agora. Ao invés de levar neguinho para fumar um, ele vai levar neguinho para me conhecer. Olha ali aquela menina ali naquela festa. Vejo que ela arrasta muitas para lá. Eu quero que meu nome seja glorificado. Eu vou trazer ela para mim. Filha, eu te amo. Vão pescar almas. Então veja aquele cara ali. Ele é muito estudioso. Ele não é linha de frente, mas ele ama estudar. Ele é um cara bom de leitura. Eu preciso de alguém para ensinar a minha igreja. Ele vai ser um bom mestre para mim. Larga tudo e venha. Aquele cara ali, ele é bom de ouvir. Na escola, ele escuta os amigos. Aquela menina, ela escuta as amigas. Quando as amigas ligam, ela atende na hora. Ela não foge. Eu preciso de um pastor ou de uma pastora para apacentar almas para mim. Vai ser um bom pastor. Vem, filho. Deus nos chama segundo a nossa santa vocação. Ele nos chama para nos fazer filhos, mas Ele já nos dá o ministério. Vocês compreendem?
cada um tem uma vocação e ministério. Por que eu estou falando isso? Para você não se comparar com os outros. Amém? Então vamos lá. Pedro era o quê? Evangelista. Diga, Pedro, evangelista. Tiago e João, mestres. Jesus então olha e fala, eu preciso de evangelista. Eu preciso de um doidão, eu preciso de um vida louca. Eu vou trazer um vida louca aqui para mim. Ei, chega aí, vida louca. E o vida louca era Pedro. Pedro jogava rede ao mar, pá, puxava, aí vinha os peixes. Ele, vem agora, eu vou te tornar pescador de homens. Agora o relacionamento de Pedro e Jesus, o romance de um com o outro, inicia-se agora, em Mateus capítulo 4. A Bíblia diz então que eles começam a se relacionar. Já em Mateus capítulo 8, é o próximo episódio de Pedro e Jesus. Jesus está caminhando e Pedro fala bem assim para Jesus: Jesus, meu mestre, meu Senhor, minha sogra está enferma, eu quero que ela morra. Foi isso? Não foi. Não foi. Não foi. Não tem para onde correr. Ele fala, Jesus, minha sogra está enferma. E Jesus pergunta, e aí? Eu quero que você a cure. Amém? Quando sua sogra ficar enferma, você vai orar para Deus curar. Amém? Não ora não para ver. Deus vai te pegar, brincadeira. Parece, né? Graça ali, ó. Então, vamos lá. Então, Pedro está andando, ele olha para Jesus e fala, Jesus, minha sogra está enferma. E aí, o que você quer que eu faça? Cure-a. Existe essa palavra? Cure a minha sogra. A Bíblia diz então que Jesus pega a mão de Pedro, entra na casa da sogra de Pedro e Jesus cura a sogra de Pedro. Então, vamos lá. Primeira característica que a Bíblia mostra de Pedro. Qual é? Pedro amava a família. Irmãos, vou falar bem crente, irmãos e irmãs, se Pedro amava a sogra, quanto mais o pai e a mãe. Ou não? João, não, ele amava a sogra, o pai e a mãe se lasque. Não, se ele amava a sogra, ele amava pai e mãe. Então vamos lá, qual a primeira característica de Pedro? Pedro amava a família. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nesses últimos dias, Deus está chamando a sua igreja para aquilo que é simples e foi esquecido. Deixa eu te falar, você tem que amar sua família. Deixa eu te falar, antes de Deus te entregar os confins da terra, Deus quer te entregar Jerusalém. Eu vou repetir. Antes de Deus te entregar confins da terra, antes de Deus querer, sabe, antes de Deus te entregar sua escola, antes de Deus te entregar sua faculdade, antes de Deus te entregar sua cidade, antes de Deus te entregar Baixada Santista, Deus quer te entregar Jerusalém. Você pegar em Atos, a Bíblia diz Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esse é o mapa geográfico de missões. Antes de Deus chamar os confins, Deus fala, ei camarada, antes de você amar a África, antes de você queimar de amor pela África, queime de amor por mim na sua casa. Deixa eu te falar, Deus não esqueceu de sua família. Deus quer entregar a sua família para você ganhá-la para Ele. Deixa eu te falar, os seus pais vão conhecer Jesus através de você, mano. Minha maior crise foi ver minha mãe, minha maior referência do cristianismo, voltar a fumar e beber. Voltei para Jesus, minha mãe lá no cigarro, na bebida. Minha mãe foi internada várias vezes em casa de reabilitação. Peguei minha mãe várias vezes deitada, depois do suicídio da minha irmã. Peguei várias vezes minha mãe deitada no chão, tentando suicídio. Minha mãe era viciada em remédios controlados. Ela não tomava, ela era viciada. Desde quando minha irmã se suicidou, com 29 anos de idade, isso tem 5 anos atrás, quase 6, vai completar 6 agora, dia 16 de junho. Quando minha irmã se foi, minha mãe mudou. Minha mãe se tornou outra. Um abismo tomou o interior da minha mãe. Minha mãe não teve como aguentar. Minha mãe voltou a fumar e beber, abandonou a igreja, depois de 27 anos firme com o Senhor. Peguei minha mãe fumando e bebendo, só na terra rolando, ganhando muitas almas para Jesus. Aí ano passado recebi vários convites, no mês de fevereiro, para as nações. E recebi o convite, que era o convite dos meus sonhos, que era a Bulgária, que é perto da Itália, que é a nação que queima meu coração. Eu falei, velho, agora eu vou para a Itália. Fui para o bosque, eu tenho um bosque que eu oro. Fui lá para o bosque orar, agradecer ao Senhor, obrigado Senhor, porque o Senhor me chamou às nações. Sabe o que Deus me disse? Eu te chamei às nações, e esse convite vem de mim, mas você não me perguntou a hora. O convite apareceu, mas você só vai debaixo da minha vontade, depois que você amar sua mãe. Eu falei, como assim? Ele falou, João, você quer atravessar o oceano,
Mas ainda você não conseguiu atravessar a barreira que existe entre você e ela. Você diz amá-la, mas nunca levou sua mãe para sair, tomar um açaí. Você nunca levou sua mãe para sair, para assistir um filme no cinema. Você nunca levou sua mãe para comprar roupa para ela. Você nunca fez isso para ela. E eu falei, Deus, eu tentando ganhar de Deus na discussão, né? Maior baboseira que existe, você vai perder. Deus, mas eu oro por ela. Eu estou orando por ela, Deus. Deus falou, cadê as obras da sua oração? Sua oração é vazia, João, porque não produz obras. Você ora pela sua mãe, mas você não ama em atitude. João, tem muito tempo que você não dá uma boa noite caloroso para sua mãe. Você não prepara café para ela. Você não trata sua mãe como rainha e princesa. Vá amar sua mãe primeiro, João. Liguei para o Romeu, cara, que cuida da minha agenda. Falei, não vou. O que eu fui fazer ano passado? Amar minha mãe. Porque antes de Deus te entregar Confins, Deus quer te entregar Jerusalém. João, por que Deus quer me entregar minha casa? Olha aqui. Tem muita gente que foi chamada das nações, você nem sabe, você vai precisar ouvir isso. Muita gente aqui foi chamada das nações. Olha aqui. Sabe por que Deus te chama primeiro a Jerusalém? Para te tratar. Para tu virar crente de verdade. Sabe por quê, irmãos? Nos confins da terra, em Judéia e Jerusalém, alguns aqui vão entender, tem como você dar falso testemunho. Em casa não. Porque em casa todo mundo te conhece. Tem como a gente enganar ser crente lá fora. Em casa não. Porque mãe, pai, irmão, sabe quando a gente chega, quando a gente sai. Sabe o que a gente faz ou deixa de fazer. Sabe quando a gente ora ou não ora. Sabe quando lê Bíblia e quando não lê. Por isso que Deus fala o seguinte, para ele virar crente de verdade e não se perder nos confins ou passar vergonha, eu chamo ele a Jerusalém primeiro, para que ele seja tratado, caráter forjado dentro dele, e ele venha marcar uma geração nos confins. Participei do Jocum por um ano aqui em São Paulo, lá em Campinas. Conheci muito missionário louco, velho, por Jesus. Muitos, inclusive um aqui de Santos, cara louco por Jesus. Mas enfim, nessa minha de conhecer muitos missionários, conheci muitos loucos e conheci muitos quebrados. Muitas pessoas que queimaram por Jesus nas nações, depois voltaram quebrados e tristes. Por quê? A maioria deles tinha pulado o processo de ir aos confins sem antes amar a família. Deixa eu te falar, você tem que amar a pessoa que está ao seu lado aqui. Mas se você não amar a sua família, você joga no lixo tudo que você está fazendo aqui. Porque Paulo vai escrever a Timóteo, quem não ama os seus e da família, negou a fé e é pior do que um ateu. Pior. E ele escreve isso a quem? A igreja. Ele não escreve a ímpio, ele escreve a crente. Preste atenção. Talvez você está aqui, seu pai e sua mãe não conhecem Jesus. Talvez você está aqui, sua irmã, seu irmão não conhecem Jesus. Já imaginou eles aqui contigo nesses próximos dias? Eu creio que eles podem conhecer Jesus através de você. Eu acredito nisso. Só um detalhe aqui básico, para tirar o fardo de você. Teu pai e tua mãe vai ser salvo do mesmo jeito. Você lutando ou não. Eu não tenho tempo para falar, mas vai ser salvo. Eles vão ser. Eles vão ser. Eu creio que eles são escolhidos de Deus. Agora vamos lá. Joey, então para que lutar? Eles vão ser salvos, hein? Sendo escolhidos. Lá na frente você quer falar, participei da salvação da minha mãe? Ou você quer dizer, poderia ter participado, mas eu fui um filho que nunca amou ele, nunca pregou, e Deus teve que levantar um cara lá da minha igreja para pregar para ele ser salvo. Não, eu quero dizer, eu lutei pela mamãe. O que aconteceu? Dia 17 de março do ano passado, minha mãe voltou em lágrimas, poucos meses depois do dia que eu fui confrontado. Isso foi em janeiro, março, dia 17 de março de 2018. Minha mãe teve um encontro com o Senhor lá em casa, chorando, e voltou para Jesus. Pedro amava a família. Mateus capítulo 8 diz isso. Qual o próximo episódio de Jesus e Pedro? Marcos capítulo 6.
Jesus, ele está com os discípulos, ele diz bem assim: vou orar, pegue um barco e atravessem, vão para Cafarnaum. Os discípulos dizem: você não vai não? Vou não. Eles pegam dentro do barco e eles começam a velejar, eles começam a pegar alto mar. E o navio está lá, o navio está lá, pá, eles estão lá dentro do barco. De repente vem uma tempestade, está muito escuro. Eles começam, sabe, o barco começa a balançar, eles começam a ficar com medo, eles começam a ficar amedrontados. E Jesus não está lá com eles, Jesus está orando. De repente eles começam a falar: cadê Jesus? A gente vai morrer. De repente vem um homem de branco, tipo, brilhando, andando sobre as águas. Os discípulos olham e gritam: é um fantasma, é um fantasma. Esse homem que era Cristo, não é um fantasma, responde: não é um fantasma, sou eu, não temas. A Bíblia diz que todo mundo ficou calado. Todo mundo fica calado quando Jesus diz: sou eu, não temas. Mas um discípulo levanta a mão, Pedro. Aí fantasma, se tu é o Cristo, meu Senhor, meu mestre, me manda ir ter contigo andar sobre as águas. Olha a ousadia do cara. Eu pago pau. Aí se tu é Cristo mesmo, me manda andar sobre as águas. Eu quero que você me faça andar sobre as águas. Eu quero estar contigo bem onde você está. Eu imagino que Jesus surpreende. Ele é ousado. Ele diz: sou eu, venha. Eu imagino os caras bem assim: Pedro é louco. Bicho louco, esse cara tá doidão, velho. Acho que esse cara tá louco. Pedro, você vai morrer, velho, você vai afundar. Eu imagino Pedro bem assim. Fiquem vendo. Pedro começa a andar sobre as águas. E ele consegue, ele está andando sobre as águas. E eu imagino os caras bem assim: meu Deus! E de repente Pedro começa a afundar. A Bíblia diz que Jesus estende a mão e puxa Pedro. E Pedro todo molhado com a roupa dele. Imagina ele voltando assim com Jesus, discípulos assim: a gente falou para tu não ir, velho. Falei para tu não ir. Olha o que te aconteceu. Imagina Pedro dizendo bem assim: está vendo a roupa molhada? Disse que eu afundei, mas disse também que eu andei sobre as águas. Isso daqui diz mais sobre o milagre que eu experimentei do que o fracasso que eu tive. Eu andei sobre as águas e eu posso dizer isso. Vocês não. Eu ouvi vários nãos nas ruas. Eu fui lá na escola, sim, eu preguei lá. Sim, eu vi vários não, sim, naufraguei. Sim, afundei lá. Sim, lá na minha escola, eu fui falar de Jesus para todo mundo. Eu vi vários não, sim, eu afundei. Mas eu vi muitos sims. Sim, eu sonhei em ser médico. Eu sonhei em passar na melhor faculdade de São Paulo. Sim, reprovei 3. Mas finalmente passei. Sim, eu lutei pela salvação. Eu entrei lá naquela boate, comecei a gritar para o povo sobre Jesus. Sim, muitos zombaram de mim. Mas teve 2 que disse sim chorando. Sim, eu entrei lá naquele time para falar de Jesus. Sim, eu entrei para falar de Jesus para aqueles caras lá do meu time. Sim. E alguns zombaram de mim. Mas teve um que recebeu Cristo. Eu experimentei o milagre. Posso ter afundado, mas eu experimentei o milagre. Existem muitas pessoas que estão aqui no barco. E Deus está falando: sai da zona de conforto. Venha viver o milagre, venha viver o sobrenatural. Assim como Pedro. Então vamos lá, Pedro amava a família e era ousado e corajoso. Próximo episódio, João capítulo 6. Jesus ele chega para os discípulos, presta atenção aqui. Jesus chega para os discípulos e ele diz bem assim, na verdade ele está com os discípulos, ele está andando, tem uma multidão atrás dele. Aí ele vira para a multidão e diz bem assim: ei, não me busquem pelo pão perecível, me busquem pelo pão imperecível. Não me busquem pelo que eu faço, me busquem pelo que eu sou. Aí os discípulos dizem bem assim: dura é seu discurso. Quem os pode suportar? Aí Jesus vira assim e diz: estou indo para a cruz, meu destino é para lá, vocês vão ou ficam? Jesus tirou os caras. Todo mundo fica calado, com a cabeça baixa só. Teve um discípulo que levantou a mão. De novo Pedro. E ele diz: seu discurso é duro, mas nos geram vida. Para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? João capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus ele fala em parábolas, ninguém está entendendo nada da pregação do cara. Ele pergunta: e vocês entenderam? Aí os caras:
A Bíblia diz, e eles não entenderam, mas eles, sim, entendeu? Claro, pregação maravilhosa, mudou a nossa vida, Jesus, uau. Aí a Bíblia diz lá, ó, e eles não entenderam. Os caras mentindo, né? Muito bom, mudou a nossa vida. Um discípulo levanta a mão. Está lá na Bíblia. Ela ali, levantou a mão assim, ó, assim, direto aí já, ó. Aí Pedro levanta a mão assim e diz bem assim, ei, os caras aqui estão falando que entendeu, mas a gente não entendeu nada. Olha os caras desses elementos aí, velho. Os caras não entenderam nada, eles estão falando só para te agradar. Parada é o seguinte, Jesus, entendemos nada. Meu irmão, que parada tu está pregando aqui para nós? Jesus vira assim e diz, aí ele começa a explicar a parábola. Presta atenção. Isso mostrou o quê com essa atitude de Pedro? Fome. Fome de conhecer mais. Fome de conhecer a verdade. Imagina, tu está pregando o evangelho, imagina o pastor está pregando, chega um adolescente e fala, ei pastor, a parada é o seguinte, tu falou umas paradas lá legal, e aí João, tu falou umas paradas lá legal, mas a parada é o seguinte, eu não entendi metade. A outra metade eu achei legal, mas essa metade que eu não entendi nada. Mas eu quero aprender, me fala aí. Cai aqui entre nós, isso vai mostrar o quê? Fome. Ele não entendeu, mas ele quer aprender. Pedro amava a família, ousado e corajoso. Mostrou aliança eterna com Cristo em João capítulo 6. Para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E agora ele mostra o quê? Fome por Deus e pela verdade. Você vai ver no final do livro de Lucas. E agora o caminho para o fim. Jesus ele fala bem assim, estou indo morrer por todos vocês. Todo mundo fala bem assim, faça isso. Morra por nós. Aí um discípulo levanta a mão, Pedro, e diz, não faça isso contigo, nós queremos você conosco. Aí Jesus diz bem assim, para trás de mim, Satanás. É nessa passagem. Mas presta atenção. Se teu amigo fala que vai morrer por pessoas más, o que você diria? Morra. Não. Eu não sei você. Eu ia falar, não faça isso contigo. Eu te amo muito, eu quero viver contigo mais tempo aqui. Pedro demonstrou o que aqui? Amor por Jesus. Dia ensolarado para Pedro. Só notícia boa. De repente, chega a mar. Pedro completa 3 anos andando com Jesus. Flávio Josefo, primeiro historiador dos Hebreus, na sua conta, ele diz que Pedro, ao 3º ano andando com Jesus, tinha ganhado mais de 5 mil almas para Jesus, pregando em aldeias, em vários lugares. Pedro, o homem que amava a família, ousado e corajoso, demonstrou aliança eterna com Jesus. O homem que mostrou fome pela verdade e fome por Deus. O homem que mostrou e demonstrou amor para com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está com Pedro e os discípulos. Em João capítulo 12. Ele está tomando a ceia. Fala, prepare a ceia, vamos tomar a ceia. Os caras estão lá preparando a ceia, colocando o vinho lá, pá no copo, preparando o pão. Ele olha assim para os discípulos, senta todo mundo. Olha aqui no meu olho. É a última ceia. A ceia, essa ceia vai ser a última. Eu estou partindo, eu vou embora. Os discípulos, eles começam a ficar tristes. Jesus anuncia, eu vou morrer nesses próximos dias. Eu vou morrer por vocês. E é o seguinte, um de vocês vai me trair. Um começa a olhar para o outro, quem será? Ele pega o pão, molha no vinho e entrega a Judas. Quando ele entrega a Judas, imagina o climão, o espírito satânico toma Judas e ele olha para Judas e ele diz, vai fazer o que tu tem que fazer. Judas levanta e vai atrás dos soldados romanos para prenderem Jesus. Amém? Já viu essa passagem? Quando Judas levanta, fica os 11 com Cristo. Sabe o que Jesus fez? Ele olha para Pedro e diz, Pedro, meu evangelista, Pedro, você que ama a família, Mateus 8, Pedro, você o mais ousado e corajoso deles, Marcos 6, Pedro, você o que demonstrou aliança eterna comigo, em João capítulo 6, Pedro, você que demonstrou amor para comigo, na frente de todos, não faça isso contigo, não vá à cruz, você Pedro, o cara que mais ganhou almas para mim, dentre todos eles, você, o mais bam.
você vai me negar amanhã, antes que o galo cante. 3 vezes. 3 vezes me negará. Eu sei, Pedro, que você andou comigo 3 anos. Eu sei que foram 3 anos de Peniel. Eu sei que foram 3 anos de louvor. Eu sei que foram 3 anos pregando o evangelho. Eu sei que foram 3 anos liderando célula. Eu sei que foram 3 anos, sabe, limpo. Eu sei que foram 3 anos vencendo o pecado. Eu sei que foram 3 anos bem. Mas amanhã você vai cair. E vai ser feio. Não vai ser qualquer caída. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro rebate. Eu não posso te negar. Olha tudo que eu vivi, olha tudo que eu experimentei contigo. Eu disse para você, tem meses atrás, para onde nós iremos. Como é que eu vou te negar? Eu não vou te negar, eu estou contigo até o fim. Tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. A Bíblia diz que ele pega os discípulos, ele pega Pedro pela mão. Pedro está chocado com aquela notícia, mas ele está com o pé atrás, ele deveria estar pensando, eu acho que ele quer fazer uma pegadinha comigo, eu não vou negar Jesus. Ele pega Pedro pela mão, pega os discípulos e eles vão para o jardim do Getsemane. A Bíblia diz que Jesus está no jardim do Getsemane com 11 discípulos nas suas costas e Judas na sua frente. Judas pega e com os soldados romanos ele diz, aí está o Cristo. A Bíblia diz que Malco, servo do sumo sacerdote, que era um soldado romano, ele pega e ele vai prender Jesus. Quando ele vai atacar Jesus para prendê-lo, todos os discípulos vêm assim, ó. Ninguém fez nada. Teve um que tomou uma atitude. Tu pode atacar a mim, pode atacar meus irmãos aqui, o meu Cristo não. Ele saca a espada e ataca Malco. O que Pedro demonstrou aqui para com Jesus? Ódio, amor, aliança. A atitude dele foi certa? Errada. Porém, demonstrou amor. A Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco. Ele quase matou um cara por amor a Cristo. Jesus, ele olha para Malco, ele pega a orelha, costura, ele olha para Pedro, ele diz, basta, não faça isso. Eu não tenho rebelião aqui na terra, eu não vim causar rebelião. Pedro, mais uma vez, entrando em cena. Jesus, ele vai preso. Quando vira o dia, isso era 2 da manhã, quando é 6 horas da manhã, ele está em praça pública, sendo condenado por Pôncio Pilatos. Pessoas estão jogando pedra, cuspindo em Jesus, estão chicoteando Jesus, preparando Jesus para que ele carregasse a cruz, caminho de Gólgota, subisse o Calvário e fosse crucificado. A Bíblia diz que todos os discípulos estavam lá, vendo, todos. Quando Jesus é condenado, sai todo mundo e só fica um, João. Gostei, mas foi bem aí, ó, foi bem. Mostra que vocês estão prestando atenção, né? Imagina se vocês falam Mateus, eu ia falar bem assim, Mateus. Claro, Mateus. Tinha que ser Mateus, claro que é Mateus. Então vamos lá. Todos saem de cena, só fica um. E o que fica? Apareceu pouco até então, João. João fica. Jesus, ele está caminhando com a cruz em seus ombros, em seus braços, nas suas costas. E João está caminhando junto. Todos saíram fora. Pedro estava onde? Atrás de um pináculo, em uma praça, vendo o seu Jesus caminhar com a cruz. Qual era o sentimento de Pedro? Tristeza. Estou perdendo meu amigo. Estou perdendo o meu mestre. Mas eu não vou negá-lo. Nunca. Eu não vou ficar do lado dele, porque eu fui o que mais apareceu nesses 3 anos. Todo mundo me conhece. Os soldados vão matar, mas negá-lo nunca. Pedro fica aqui, vendo Jesus carregar a cruz. De repente chega um soldado e diz, nas suas costas, ei, ele olha assustado, o coração já começa a acelerar. O soldado pergunta, é tu? Pedro, discípulo de Cristo? O filme começa a passar pela mente do cara, coração batendo forte, ele começa a suar frio. Imagina o terror do cara. Se eu assumir que sou, vou ser morto. Eu vou ter que negá-lo. Imagina ele olhando para a cruz, ele olhando para o soldado.
A Bíblia diz que ele olha para o soldado e ele diz: não, eu nunca andei com ele. Você afirma pela segunda vez nunca ter andado com Jesus? Eu nunca andei com ele. Você afirma pela terceira vez não ser discípulo de Cristo? Pedro, o maior ganhador de almas, o líder da maior célula, o melhor ministro de adoração, o melhor pregador, o melhor cara do som, o cara que mais serviu, o cara que mais demonstrou aliança com Jesus, o cara que andou com ele 3 anos, o mais ousado e corajoso, o que amava a família, o que demonstrou aliança eterna, acaba de negar Cristo pela terceira vez. Quantos anos Pedro tinha andado com Cristo? Para cada ano que Pedro andou com Jesus, Pedro negou uma vez. 3 anos para 3 nãos. Jesus, ele morre, ele vai e é colocado na tumba, no sepulcro. Jesus está morto. Pedro, ele sai dessa praça e vai para onde? Ele vai para a casa de João Marcos e se fecha no seu quarto. Flávio Josefo detalha tudo isso. Ele se tranca no seu quarto. Casa de João Marcos era onde acontecia a ceia. Eles viviam naquele ambiente. Se fecha no quarto dele e ele fica por 2 dias fechado lá. Ele se trancou no quarto. Flávio Josefo disse que ele não comeu, não bebeu água, ele não fez nada. Ele só se trancou no quarto. Por que ele se trancou no quarto, João? Autocondenação. Foi a mesma atitude de Adão quando pecou. Adão pecou, se escondeu. Pedro pecou, se escondeu. Um se escondeu com plantas ou folhas e um se escondeu no seu próprio quarto. Porque quem peca, quem erra sem entender a graça e o amor de Deus, a próxima parada para ele é autocondenação. Ele se condenou por 2 dias. 2 dias de autocondenação. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Eu era líder de célula antes do céu na terra. Fui líder de célula 5 meses. Eu tinha a maior célula da igreja que eu fazia parte. Eu tinha 3 células. Muitas almas estavam se convertendo. Só que eu não era convertido ainda. Me botaram para liderar a célula sem conhecer Jesus. Sem conhecer Jesus, me botaram para liderar a célula. Eu lembro que eu ganhei vários amigos para Jesus, vários, mas eu não era convertido. Deus estava me usando por misericórdia. Aí eu caí na maconha, caí 2 vezes, caí 3, caí 4. Eu lembro que 2 semanas de igreja, eu ia para uma festa. Era 2 cultos para uma festa, 2 cultos para uma festa. Eu lembro que eu caí várias vezes na maconha, várias vezes nas drogas. Eu me condenava muito, me condenei muito. E chegou um dia 31 de outubro de 2015, eu falei bem assim: mano, essa parada não é para mim, o cristianismo não é para mim, velho. Eu fui para aquele acampamento, eu chorei, mas essa parada não é para mim, velho. Eu não consigo abandonar o pecado, eu não consigo mudar, eu não consigo sair dessa parada. Eu lembro que eu entreguei todas as células, saí da igreja e me tranquei no quarto. E eu fiquei 1 mês e meio em pura depressão. Me sentindo sujo, impuro, não me sentindo filho. O que aconteceu? Logo depois de eu cair com uma menina, o Espírito Santo veio sobre mim. Você é meu filho, você é puro, e eu quero que você me peça algo. 1 mês depois nasceu o céu na terra. Não tinha mais nenhum amigo, não tinha ninguém comigo, não tinha ninguém. Os únicos caras que estavam próximos a mim eram os meus amigos do mundo. Os colegas que eu criei na igreja, eu não tinha mais nenhum. E eu me lembro quando a galera descobriu que eu caí, todo mundo saiu fora. Eu comecei com 4 só na terra. Com 4 hoje são, a gente teve já reunião 4.700, 12.000 salvações. Pedro estava lá no quarto, trancado. Ao terceiro dia, o mestre dele ressuscita. Ao terceiro dia, Pedro sai do quarto e vai para o mar da Galileia. Olha aqui, gente.
Pedro voltou para o seu lugar de origem. O que era o Mar da Galileia? Lugar de origem pecaminosa. Pedro voltou para a boate dele. Pedro voltou para a festa dele. Pedro voltou para o seu lugar de origem. Ele está lá jogando a rede para tentar pescar. Ele está em cima do barco, é a mesma cena. Jesus ressuscita. Ele está lá naquela autocondenação. Ele está um pouco melhor ainda. Ele está baqueado. E ele falou: velho, o cristianismo não é para mim não, velho. Ele começa a jogar rede ao mar. Ele começa a puxar. Ele joga, puxa. Mas tem algo diferente aqui. Os peixes não estão mais vindo. O louvor já pode se preparar. Ele está jogando a rede, os peixes não estão vindo. Vamos lá, Mateus 4, ele joga a rede e os peixes vêm. João capítulo 21, depois de 3 anos andar com Jesus, ele joga a rede e os peixes não estão vindo. Por que, igreja? Porque Pedro não era mais pescador de peixes, mas sim de almas. Pedro não era mais pescador de peixes, mas de almas. Mesmo Pedro tendo negado o céu como origem dele, o céu não negou como filho. Mesmo Pedro tendo negado Deus como pai, Deus não negou como filho. A Bíblia diz que ele está lá e quem vem vindo andando na beira do mar de novo? Jesus. Mateus 4 é a cópia, ou melhor, João 21 é a cópia de Mateus 4. Jesus está andando na beira do mar da Galileia e ele olha assim para Pedro e ele diz... E Pedro não tinha reconhecido. Pedro! A mesma cena. Está difícil pescar? Eu estou vendo você jogar rede ao mar e não está vindo peixe. Está difícil pescar? Os peixes não estão vindo mais? É a mesma coisa Jesus dizendo bem assim para Pedro nos dias de hoje. Está difícil viver sem mim? Pedro responde, sim, está difícil pescar. Aí ele diz bem assim, joga à direita a rede. Ele joga, ele não sabia que era Jesus. Quando ele puxa, ele sente que tinha peixe dentro da rede. E a Bíblia diz que ele caiu em si e reconheceu que esse homem que gritou, Pedro, era o seu mestre Jesus. Eu lá na Bom Blue, em novembro, depois de ter entregado as minhas células, acendendo o beck de maconha, botando na boca, tragando, e aquela parada não me satisfazendo. Eu olhei ao seu redor e falei, velho, que parada é essa estranha? Nunca aconteceu isso comigo. Isso daqui não está fazendo sentido para mim. E ouvi uma voz dentro de mim dizendo, sai daqui porque você não é daqui. Liguei para meu pai chorando. Fui para casa. Um mês depois ele me encontrou no meu quarto. Olha aqui para mim. Talvez está aqui, você voltou para o seu lugar de origem. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, isso é meu. Paguei lá na cruz. Vem. Talvez você voltou a fazer o que você fazia antes. Deus está olhando para você e está dizendo, Pedro, você é meu. Vem. Talvez você se condena pelo que você fez lá atrás. Deus está dizendo, lancei no mar de esquecimento tudo que você fez. Vem. E olha aqui para mim. Eu e você sabemos. Depois que a gente conhece Jesus, não é mais a mesma coisa lá fora. Crente é o povo na terra que não sabe pecar direito. Ele não consegue. Porque dentro de você tem um camarada chamado Espírito Santo. Que toda vez que entra algo que não é da vontade dele, ele dá uma cutucada, dizendo, eu não te criei para isso. E ele não cutuca para te trazer condenação, ele cutuca para dizer, você não precisa mais disso. Pedro começa a chorar. Ele disse que ia voltar. É ele. Eu posso pedir perdão para ele. Ele fica de frente com Jesus. O barco estaciona na beira da praia. Ele fica de frente com Jesus. Ele está olhando, ele não consegue dizer nada, ele está paralisado. Você veio aqui me buscar de volta. Me perdoe, eu te neguei, cara. Sabe o que Jesus disse? Vamos tomar uma ceia.
Talvez você voltou para o lugar de origem e você acha que Deus quer te levar aonde? Para um lugar de condenação. Deus hoje está olhando para você e está dizendo, vamos tomar uma ceia. Sabe o que significa isso? A ceia, presta atenção, ele só tomava ceia com os discípulos dele. Jesus estava dizendo bem assim para Pedro, você ainda é meu discípulo. Vamos. E ceia era o lugar do trauma dele. Foi na ceia que Jesus disse, me negará 3 vezes. Jesus pega Pedro e leva para o lugar do trauma. Por quê? Para resolver o trauma. Porque Pedro não podia ter nem 1% de trauma. Ele leva para o lugar do trauma. Está todo mundo ceando. E agora eu chego no fim. Todo mundo ceando, ele olha assim para Pedro, ele diz assim, o que seria o óbvio Jesus dizer? Eu te amo, Pedro, eu te perdoo. Jesus não falou isso. O que Jesus faz? Tu me amas? Ele leva para o lugar do trauma e pergunta, tu me amas? Pela segunda vez perguntou, tu me amas? Sim, eu te amo. Pela terceira vez perguntou, tu me amas? Sim, te amo. Por que Jesus levou Pedro para o lugar do trauma e fez ele responder 3 vezes se ele o amava? Jesus não sabe de todas as coisas? Por que ele perguntou então? Jesus fez essa pergunta não porque ele queria saber, porque ele já sabia, mas para que Pedro soubesse que ele o amava. Pedro leva para o lugar do trauma, é o mesmo lugar, mesma figura representativa, e faz Pedro se afirmar, eu te amo, para cada vez que ele o negou. O que se chama isso? Reprogramação de mente, mudança de mentalidade. Quem inventou isso não foi Freud, foi Cristo. Mudança de mente. Aí a Bíblia diz, João 21 ainda, está tudo João 21. E Jesus se encontrou com Pedro 3 vezes, depois da sua ascensão ao Pai. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantos anos Pedro andou com Jesus? Pedro andou com Jesus 3 anos, o negou 3 vezes, o Deus 3 em 1, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ressuscita ao 3º dia e se encontra com Pedro 3 vezes. Para cada vez que Pedro pecou, Jesus se apresentou para ele uma vez. Sabe o que significa? Para cada vez que você pecar e errar o alvo, você pode voltar para o mar da Galileia. Jesus ele vai fazer isso daqui, ó. Você é meu. Pode correr, você é meu. Não tem para onde correr. Já entregou sua vida para Jesus um dia? Vou te dar uma boa notícia. Dentro de você tem o Espírito Santo. Onde você for, ele vai. Não tem para onde correr. Você tem 2 escolhas a tomar. 2. Continuar correndo de Deus, vai cansar. Correr cansa. Ou falar, cansei. Me rendo. Me rendo ao seu amor. Me pegue por completo. Faz o que tu quer fazer, mano. Ou continua correndo ou se renda. Jesus pega Pedro pela mão, leva a Jerusalém e fala assim, Pedro e discípulos, agora é a última menção. Vão orar. Foi bom estar com vocês. Daqui a algum tempo eu vejo vocês. Agora eu vou para o Pai. Ele some. Os discípulos estão lá orando. Aviva a tua obra, avivamento. De repente o Espírito Santo desce. Todo mundo está sentado orando. O Espírito Santo desceu. Alguém tinha que se levantar para pregar o Evangelho. Porque a igreja primitiva ia começar com uma pregação. Quem seria o óbvio se levantar? João. O que ficou por todo o tempo. Meritocracia, João. Mas como a graça não tem explicação, o homem caído pelo pecado, regenerado pela graça, se levanta. Arrependido pelo que fez, vivendo a partir de novo começo. Pedro ele começa a pregar. Judeus de Jerusalém, vocês estão esperando o Messias já tem muito tempo, assim como eu. Desde quando o tempo dos profetas começou, Deus começou a soprar a vinda do Messias que seria enviado ao mundo.
Vocês estão esperando o Messias, mas eu venho trazer uma notícia para vocês. O Messias já veio e voltou. E o Messias, vocês crucificaram, vocês o condenaram, que é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, eu convido vocês a se arrependerem dos seus pecados, para que Deus os perdoe e vocês sejam salvos. Pedro prega o evangelho e ele faz o apelo. Imagine que quando ele levantou e começou a pregar, o povo começou a falar: como pode, com um dia de convertido, já querer pregar o evangelho nas ruas? Como pode ele acabou de voltar, como pode ele querer pregar? Imagino que esse era o bafafá. Pedro não ligou, só pregou. Ele faz o apelo: quantos querem? Ele levanta o bando de mão. Ele começa a contar: 2.996, 2.997, 2.998, 2.999, 3.000. Imagina ele virando assim, empolgado para os caras: 3.000 almas. 3 mil. Eu conheço 3. Eu conheço esse número. Eu andei com Jesus 3 anos, neguei ele 3 vezes, o Deus 3 e 1 ressuscitou ao terceiro dia, se encontrou comigo 3 vezes. E agora, na minha primeira pregação, colhi 3.000 almas. Eu neguei 3, e na minha primeira eu colhi 3.000. Por que ele colheu 3.000? A graça dizendo bem assim para Pedro: Pedro, além de eu apagar o seu pecado, jogar lá no mato de esquecimento, me dá tudo o que você fez no mundão aqui, me dá o seu pecado, eu vou multiplicar e vou fazer superabundar a minha graça. Onde abundou o pecado? 3. Superabundou a graça, 3.000 almas. Hoje o Espírito Santo está olhando para vocês e está dizendo: Pedro, você ainda é o meu pescador de almas. Eu quero ler e eu fecho aqui nesse texto. Pedro, eu sei que você está triste e se condena muito por ter me negado 3 vezes, depois de ter andado comigo por 3 anos. Eu sei que você não esperava ter feito isso depois de ter visto tudo que viu, depois de ter vivido tudo que viveu e de ter ganhado dezenas de almas para mim nas aldeias que eu te enviei. Mas Pedro, mesmo você tendo negado ser meu filho e discípulo por 3 vezes, eu, o seu pai, não te nego como filho, mesmo você me negando como pai. Eu te escolhi e morri por você naquela cruz. O mal e nem o pecado vai te roubar de mim. Você é meu filho escolhido. Eu sei que você voltou para o seu lugar de origem, o Mar da Galileia, mas isso não me assusta. O meu amor por você é maior do que sua rebeldia contra mim. Sei que você não tem forças para sair do Mar da Galileia, mas não tem problema, eu vou te buscar. Tudo começa em mim. Eu te chamo, você vem. E antes de eu ir embora, deixa eu te falar algo. Eu vi que quando você lançou as redes para colher os peixes não vieram como antes. Sabe por quê? Porque você não é mais um pescador de peixes, mas sim de almas. Ei Pedro, você ainda é um pescador de almas. Tem muito Pedro aqui que se condena pelo que fez, deixou de fazer, ou se condena pela frustração. Tem muito Pedro aqui que está frustrado. Tem Pedro no Mar da Galileia, mas tem Pedro em Jerusalém sentado. Você vem na igreja, você lê a Bíblia, levanta a mão, mas você está lá sentadinho. Deus te chamando ao seu chamado. Deus falando: vamos ganhar almas. E você não, você sentado. Talvez você está aqui, você está como Pedro em Jerusalém, não no Mar da Galileia, sentado. Você já está em Cristo, você já foi, Deus já te buscou, mas você ainda não está vivendo aquilo que Ele tem para você. Talvez porque você não se sente digno. Já voltei para Jesus, mas eu fiz muitas coisas lá atrás, sabe? Eu não sou mais esse cara. Talvez você está aqui e você perdeu o primeiro amor. Lá no início você orava, horas e horas você queimava de amor por Jesus, e hoje você não está assim, e talvez você se condena por isso. Deus hoje está te trazendo de volta a chama dos primeiros dias. Eu quero que você abra suas mãos. Abra suas mãos. Só abra suas mãos. O Espírito Santo nessa noite, Ele está chamando Pedros de volta
E Ele está chamando Pedros que já estão nele, mas que não estão vivendo aquilo que Ele tem para você. Só abra suas mãos e feche seus olhos. Espírito Santo, aumenta a sua presença aqui. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, chame os Pedros de volta. Senhor, existem pessoas aqui que estão se condenando pelo que fizeram. Existem pessoas, meu Pai, que se condenam pelo que não fizeram. Existem pessoas aqui que são ganhadores de almas, mas não estão vivendo isso porque eles olham para si. Espírito Santo, chame os Pedros de volta. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Alguns aqui vão começar a chorar como crianças. Espírito Santo, eu oro pela paixão dos primeiros dias. Aumenta a sua santa presença. Aumenta a sua santa presença, Espírito Santo. Mais, Espírito de Deus, mais. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Nós te convidamos a entrar nesse auditório, nessa igreja, Espírito Santo. Entre aqui, meu Pai, faça o que o Senhor tem que fazer. Alguns aqui vão sentir o coração bater mais forte, uma chama renascer no seu coração. Existem pessoas que não pregam mais o evangelho já tem tempo. Você olha para si e você fala: cara, eu não sou mais esse ganhador de almas do Senhor. Eu sei que eu sou filho, pai, mas eu não sou mais aquele ganhador de almas. Eu não sou mais aquele cara. Não, eu vacilei muito. Já passou. Deus me chamou, mas ele passou de vez. Não, você ainda é um ganhador de almas. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Você que está sentindo a presença de Deus, comece a falar: Espírito Santo, mais. Vamos lá, comece a falar: Espírito Santo, aumenta a sua presença. Toda a igreja, comece a falar: Espírito Santo, venha. Comece a convidar o Espírito Santo. Vamos lá, todos de olhos fechados. O Rei está aqui, não olhe para mim, não olhe para o seu lado. O Rei está aqui. Comece a falar: vem, Espírito Santo, sobre mim. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Vamos lá, igreja, o Rei está aqui. O Rei está aqui. O Espírito Santo está aqui. Aumenta a sua presença, Yeshua. Aumenta a sua presença. Aqueça o coração dos seus filhos, ó Deus. Aqueça o coração deles. Chame os Pedros de volta, ó Senhor. Que os Pedros se levantem. João, eu sou Pedro, João, eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Se você se identifica com Pedro, fique de pé no seu lugar nessa noite. João, eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Eu sou Pedro. Fique de pé, Pedro. João, eu sou como Pedro, eu estou como ele. Fique de pé no seu lugar. Erga as suas duas mãos aos céus. O Espírito de Deus está vindo sobre você. Vamos lá, comece a falar: vem, Espírito Santo, sobre mim. Vamos lá, o Espírito Santo está marcando a sua história. Chegou a sua hora. Eu oro, Deus, por um batismo em lágrimas. Eu oro por um batismo no seu amor. Sai do seu lugar correndo e vem aqui à frente. Você que está em pé, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Sai correndo do seu lugar e vem aqui à frente. Se você ficou de pé, vem correndo. Eu quero orar por você, vem correndo. Vem aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder.
manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas de ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. O seu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Vem, vem, vem. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo,
povo. Erga suas duas mãos aos céus e declare: de novo faz. Vamos lá, igreja, declare, declare, chegou a tua hora. De novo. Bate de novo. O que dizer? Quando ele vem. É bem-vindo. Erga suas duas mãos aos céus e declare: outra vez. Eu ouço muito forte no meu espírito Deus querendo dizer a algumas meninas que estão aqui: você ainda é a menina dos meus olhos. Eu ouço muito forte isso no meu coração. Deus querendo dizer a algumas meninas aqui: você ainda é a menina dos meus olhos. Você ainda é pura. Eu vejo Deus puxando muitos homens do barco para andarem sobre as águas. Homens que já estão com Deus, mas homens que ainda não estão vivendo o chamado deles. Deus está levantando hoje você para você marcar uma geração, homem. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Feche os seus olhos, abra as suas mãos. Continue mergulhando, o Rei está aqui. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, e não há outro como Jesus. Só tu és santo. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, deixa eu ficar todos os dias. Erga suas duas mãos aos céus e declare: uma. Vamos se render, igreja. Erga as duas mãos aos céus.
deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, Deixa eu ficar neste lugar. todos os dias da minha vida. Nós adoramos Aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo, Deus. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, e deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Se prepare porque as almas vão chegar. Se prepare porque as almas vão chegar. Seus amigos, suas amigas, seus familiares vão conhecer Jesus através de você. Quando Deus chama Pedro, Deus está chamando milhares para Ele. Não existe chamamento de Pedro sem os milhares depois. Deus chama Pedro e depois os milhares vêm. Deus te chamou e milhares vão vir. Claro, alguns vão ganhar dezenas, outros centenas, outros milhares. Você vai marcar uma geração no nome de Jesus. O Senhor é o nosso Rei, Jesus. O Senhor é o nosso Rei, Jesus. E nos rendemos ao Seu poder, à Sua majestade, à Sua glória. Eu oro pelos milhares da Baixada Santista. Eu oro pelos 3.000. Pai, onde o pecado abundou aqui, eu oro para que venha superabundar a graça. No nome de Jesus. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, ei. Diga, ei. Diga, ei. Você ainda é um pescador de almas. Diga, você ainda é um pescador de almas. Amém?